Então nós damos nosso boa noite a todos, todos que estão no Facebook participando, né? Vão interagir conosco. Quem está no YouTube ouvindo, um grande abraço. E quem estiver vendo o material gravado também, que Jesus o abençoe. É um prazer tê-lo, né, como companhia durante esse estudo, tá? Vamos fazer a nossa prece inicial então, para a gente começar. Vamos fechar os nossos olhos e vamos elevar o pensamento, suplicando as forças da vida que nos rodeiam, que agem em nós todo o tempo, forças poderosas da existência, que agem em nosso corpo, que agem em nosso perispírito, em nossa alma, em nossa mente, que agem em todo o universo, em todos os quadrantes do universo. Leis perfeitas que regulam as nossas vidas e que nos fazem avançar, desenvolvendo em nós o germe da presença divina, das virtudes, da potencialidade superior. Senhor Jesus, querido amigo, inseparável de todas as horas, nós te agradecemos, Senhor, pela bênção da vida, por podermos respirar neste planeta que nos abriga e nos dá a oportunidade de crescermos, de desenvolvermos espiritualmente. Muito obrigado, Senhor, pelos amigos que nos estimulam ao bem. Obrigado pela espiritualidade que nos protege e nos orienta. Obrigado, Senhor, pelo trabalho que nos dá a oportunidade do desenvolvimento das qualidades que possuímos. Obrigado, Senhor, pela família que nos proporciona o aconchego do lar, da convivência fraterna, amiga, alegre de todos os dias. Obrigado, Senhor, pela possibilidade da casa espírita, reduto de amor, de compreensão, de caridade. Muito obrigado, Senhor, pela possibilidade de podermos elevar o pensamento até Ti, até Tu, e podermos aurir forças em Tua presença, nas radiações que partem do Teu coração, da Tua aura luminosa, dos Teus olhos magnéticos, de todo o Teu ser, que irradia amor e paz. Que possamos nos dessedentar da água que jorra pura dos Teus lábios. Que possamos matar a nossa fome, porque Tu és o pão da vida e a luz do mundo. E que possamos, Senhor, adentrar a porta que Tu és que conduz ao Pai, seguindo esse caminho, essa verdade que nos conduz à vida imortal. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tamanhas bênçãos que temos colhido. A cada dia Tu nos perdoas e a cada dia podemos nos levantar e que possamos nos manter de pé e que, Senhor, possamos a cada dia nos fortalecer para cairmos o menos possível e podermos auxiliar aqueles que estão necessitados. Muito obrigado por tudo. Que a Tua luz nos ilumine. Que assim seja. Então vamos lá, né? Um grande abraço aos nossos irmãos do Facebook, né, que estão conosco, como sempre, né? A Maria Campos, a Adriana Milano, a Tânia, a Leninha, a Nádia, né? Tô correndo aqui o cursor aqui, às vezes a gente consegue, às vezes não consegue
Aí vocês vão dando a luzinha que a gente vai sabendo quem que está participando com a gente, tá? Vocês desculpa se eu não citar alguém aí. Tá dando para ouvir bem, né, pessoal? Estão conseguindo ouvir direitinho? Tá? O Luiz Antônio, boa noite também. Um abraço, seja bem-vindo, viu? A Ana Cláudia também, um abraço. Então, nós estamos aqui. Deixa eu só ver aqui. Boa noite, Vilma. Nós estamos ainda no capítulo 21, os ninjas, né? Lembrando que eles fizeram aquela expedição, né? Os espíritos amigos fizeram aquela expedição para aquela fortaleza, né? Aquela fortaleza onde a falange de espíritos ligados a Solange, né? Residia ali, trabalhava nessa fortaleza no plano espiritual. E os espíritos amigos mais maduros e acompanhados do Eduardo, que era o único jovem ali no plano espiritual que tinha condições de participar dessa excursão aí para essa região umbralina, porque fica no umbral, né? Então, o Eduardo junto com os espíritos de luz, né? Deixa eu só ver onde é que a gente parou aqui, que eu não estou lembrando direito, peraí. Ah, tá. Então é aqui mesmo, né? Então os jovens no plano espiritual ficaram numa sala, ali em Céu Azul mesmo, eles ficaram numa sala, eles iriam assistir num aparelho, como se fosse uma televisão ali, eles iam assistir essa excursão aí desses espíritos de luz para a falange, para a fortaleza lá onde eles se reuniam, né? E aí eles foram alertados que qualquer queda no teor vibratório ali nos jovens, né, o aparelho desligaria. Até eu comentava com vocês, né, que no plano espiritual eles procuram não criar tensão. Qualquer tensão surge desfavorável. Aqui no plano espiritual, aqui no plano material, a gente tem mania, a gente acha que só criando tensão que a gente vai conseguir as coisas, só criando tensão que a gente vai mudar as coisas, só criando tensão. A gente aprendeu desde pequeno que tudo tem que ser na base da tensão, né? Da violência, da agressividade, né? Então a gente fica criando tensão emocional o tempo todo, né? No plano espiritual, a gente percebe pelos livros que os espíritos não gostam de criar tensão. Eles procuram sempre trabalhar para desfazer das tensões, né? Para que tudo nós façamos num clima de paz, né? Então, a gente vê bem nesses momentos assim, né? Que se fala aqui no livro, né? Que quando eles começam a criar tensão lá na sala, você veja bem, eles estão assistindo a televisão lá, estão vendo, eles nem estão participando, eles nem estão participando lá da excursão mesmo, eles estão vendo. Mas só o fato deles ficarem muito apreensivos e começarem a gerar muita tensão, já desliga o aparelho na hora, né? Você vê que coisa interessante, né? Para nós isso não é muito fácil ainda, né? Por isso que a gente erra tanto, é porque a gente não está muito afeiçoado a essa cultura da paz, mas da paz, não da paz da bandeira, queremos paz, queremos paz. A cultura da paz, da vivência da paz. A gente ainda não sabe muito bem como fazer isso, a gente tem que aprender a meditar, aprender a relaxar,
aprender a pensar positivo, a confiar. São tudo coisas que a gente ainda tem muito problema. Nós somos seres humanos muito problemáticos nesse sentido. E devagarzinho a gente vai aprendendo com os bons espíritos, né? Mas é o que a gente observa, né? Então vamos lá, continuando aqui, né? Vamos sair dos entretanto, vamos direto para os finalmente, né? Quando Olívio ligou o aparelho, a equipe reunia-se para orar. Ali estavam Mateus, Eduardo, Antero, Levi e uma senhora de extraordinária beleza que não conhecíamos e que proferiu a oração. Irmanamo-nos aos servidores do bem, na prece que a nobre entidade, com simplicidade e pureza de sentimentos, dirigiu ao Criador, sensibilizando-nos a todos. Então eles viram os espíritos que estavam reunidos orando, se preparando para essa excursão. Então eles viram de longe pelo televisor aí, né? Vamos chamar assim, né? Eles viram então os espíritos amigos orando, né? Ao final, a senhora despediu-se dos membros da equipe, elevando a destra radiosa e abençoando-os. Quer dizer, a senhora que devia ser o espírito de maior luz. Essa senhora de extraordinária beleza. Então, acabou a oração que ela fez, ela levantou a destra, a mão direita, né? A mão direita, a destra e radiosa, né? Radiante, né? Abençoando a todos. Né? Que o Senhor da vida os acompanhe. Ser-lhes-ei grata eternamente pela generosa ação que se preparam para desenvolver. Nós os acompanharemos em pensamento, vibrando para que voltem coroados de êxito. Então era uma senhora, um espírito de elevada condição, mas que não iria participar propriamente da excursão, não visivelmente, não de corpo presente. Isso eu falo porque muitas vezes os espíritos não participam perispiritualmente, vamos dizer assim, né? Eles não participam ali com o conjunto todo deles ali, mas eles participam mentalmente e eles muitas vezes acompanham tudo que é feito no local mesmo, só que mentalmente. É uma coisa que é uma peculiaridade que a gente observa nos livros do André Luiz, né? Os espíritos acompanham mentalmente à distância. É que na verdade o espírito está onde o pensamento estiver. Né? No plano espiritual isso é uma realidade muito mais visível, muito mais palpável, vamos dizer assim, para os espíritos, né? Muito mais constante e perceptível do que aqui na Terra. Né? Mas aqui também a gente está onde o nosso pensamento estiver, né? E lá, então, os espíritos podem acompanhar mentalmente, né? Mesmo que... Eu falo isso porque muitas vezes é um ambiente tão denso, né? Que muitas vezes o espírito, com aquela luminosidade toda dele, com aquele perispírito iluminado, com aquela condição toda, né? Seria um enorme sacrifício esse que muitas vezes eles fazem, mas quando é mais necessário, né? Quando não necessário, né? Não há essa necessidade desse enorme sacrifício de reduzir toda a sua potencialidade e estar ali, né? Nessa região pesada, né? Então é mais quando eles acham necessário, né? A Tânia colocou aqui, ou seja, os superiores se preparam quando vão fazer uma atividade. Imaginem se eles precisam, imagina nós, né? É isso mesmo. Tânia. A gente vê nas reuniões espíritas e no plano espiritual, a gente vê que a preparação é quase tudo, né? A preparação é parte do êxito, começa na preparação, né? Para uma reunião mediúnica, para uma reunião de estudos, assistencial, socorro, qualquer coisa. A preparação é extremamente importante. Coisa essa que aqui na matéria a gente descuida muito frequentemente, né? Então a gente tem que aprender, né, a se disciplinar mais, se preparar melhor para as coisas, né? Por exemplo, um estudo como esse que a gente faz aqui,
Se todos vêm para o estudo preparados, né? Fizeram ali um relaxamento, uma leitura do Evangelho, uma mentalização positiva, uma oração, uma leitura. Se todos vêm para esse estudo, né? Que eu falo assim porque é um estudo ao vivo, né? Que a gente faz. Se todos vêm preparados, você imagina que quando nós nos reunimos, nós vamos somar as nossas energias. Nós vamos criar uma grande luz, né? Nós vamos criar um encontro de pessoas que estão bem, pessoas que estão fortes, pessoas que estão iluminadas, né? E aí, pessoal, o estudo fica maravilhoso, porque a sintonia com o alto ela se faz muito mais facilmente, né, pessoal? Quem está acostumado com isso sabe, né? Então é isso em qualquer reunião, em qualquer estudo, né? Então, continuando. É... Em seguida puseram-se a caminho. Até um certo ponto do trajeto volitaram, acompanhando-os a se deslocarem pelo espaço. Vimos que desceram em região inóspita, à entrada de um vale sinistro. Dali prosseguiram caminhando, pois a atmosfera fizera-se pesada e asfixiante. Né? Então fizeram esse caminho aí, boa parte do caminho volitando, né? E depois desceram uma região inóspita, a região mais difícil, mais pesada, asfixiante, né? É a região que está mais próxima da Terra, né? É a região que está sob a influência mais intensa e constante dos pensamentos dos encarnados e também dos desencarnados de condição inferior, né? Compreendemos que para as elevadas entidades o percurso não traria qualquer inconveniente, mas para Eduardo, que as acompanhava, sim. Por isso continuaram caminhando lentamente, né? Porque para os espíritos amigos superiores, os espíritos mais preparados, eles não enfrentariam tantas dificuldades, né? Porque são espíritos de uma condição muito superior, né? De uma força mental, perispiritual mais intensa, né? Agora, para o Eduardo, que era ainda o iniciante, que era o único jovem do grupo, era mais difícil, seria mais difícil. Então eles foram caminhando lentamente, né? A região era triste e desolada. A claridade se modificara aos poucos, e agora o céu cobria-se de uma espécie de fumaça cinza-chumbo. Né? Dá para a gente imaginar aí, né? Morros de pedras abruptamente alternavam-se com precipícios sombrios e ameaçadores. Aves de rapina crocitavam ao longe, ou passavam sobre os integrantes da equipe, fugindo espantadas. Estes seguiam por uma trilha estreita e pedregosa, descendo sempre. Né? Vê que coisa, né? Boa noite, Roberto, seja bem-vindo. Então, vê que coisa, né? Esse ambiente lúgubre, né? Sombrio, né? Pesado, né? Animais ali, essas aves de rapina, né? Então, é um ambiente... A gente se pergunta, né? Por que que Umbral é uma região feia? Não podia ser bonita? É uma pergunta, né? Por que que o Umbral é feio? Né? E o plano superior é bonito. Né? Que coisa interessante, né? A vida foi feita para a evolução, ela vai levando cada vez mais para as harmonias, para a harmonia de linhas, a estética mais bonita, a beleza, o belo, o bom gosto. Né? Então, o bom gosto, as expressões de beleza, elas são expressões da alma evoluída. Né? Não fala assim, aqui na Terra, da gente ficar muito preocupado com a beleza física, nas ilusões que a gente tem, achando que a gente ser bonito aqui na Terra é tudo que a gente precisa. Né? Não estou falando disso. Nós estamos evoluindo para sermos cada vez mais bonitos também, como espíritos, e cada vez aqui na Terra as pessoas vão ser mais bonitas também. Pelo menos essa é a esperança que a gente tem, né? Mas enfim, né? Por que que no umbral é feio, né?
A gente vê a explicação na própria obra do André Luiz, né? Na obra do André Luiz a gente vê, já pensou? É, isso aí é para as pessoas, para os espíritos, para os espíritos infelizes, aqueles que muito erraram, não se distraírem com encantos exteriores. Porque a pessoa que muito errou, ela não precisa de distrações, ela precisa voltar para si mesma. Então, o ambiente vazio de atrativos é um convite para reflexão profunda. Meu Deus, o que que eu vim fazer aqui? Por que que eu vim para cá? Né? Eu devia ter agido diferente, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito. Já pensou se chegasse lá no umbral, fosse muito bonito, cheio de cachoeiras, passarinhos? Se fosse muito bonito, e a gente foi parar por causa dos erros, né? A gente foi parar lá por causa dos erros, tá? A gente não ia querer refletir sobre nada, né? A vida fez tudo muito perfeito, né? Então a gente não vê grandes encantos no umbral, e ninguém quer ir para o umbral, né? É porque justamente ali se expressa a desarmonia, ali se expressa a culpa, ali se expressa as maldades que a gente fez, ali se expressa, né, a atitude perversa, né? Coisas que nós temos que nos libertar, né, o quanto antes aqui na Terra, né? E também lá no plano espiritual. Para nós aprendermos a valorizar o belo, a valorizar as expressões de harmonia, a valorizar as expressões do amor, da beleza, do encanto superior, né? Então as almas boas, elas estão sempre pondo à mostra para fora as belezas que elas trazem dentro de si, o que elas já conseguiram estruturar dentro de si, né? E o ser inferior também está sempre pondo afora também a sua inferioridade, né? Isso a gente pode perceber nas artes, nas produções cinematográficas, né? Nas expressões do ser humano, nos livros, não é? Tem tanta coisa bonita que é expressa, né? Porque a alma é bonita, então ela põe para fora aquilo que ela tem. Jesus já falava sobre isso, né? O homem bom tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira as más coisas do mau tesouro do seu coração, né? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Ah, Ana Cláudia, né? É bom, senão podíamos gostar de ficar sofrendo mais tempo, né? É, então foi tudo feito sozinho, certinho, né? Pela providência divina. É, vamos ver aqui, onde é que a gente parou. Após horas de caminhada que se tornava cada vez mais dificultosa, a paisagem foi se modificando. Nesse momento, Antero falou-lhes da necessidade de se tornarem visíveis, abrindo mão das condições já conquistadas, facilitando assim o resto do percurso que lhes cabia vencer. Então eles tinham que apagar a própria luz. A hora que eles precisavam, a hora que eles precisavam apagar a própria luz. Eles precisavam abrir mão das conquistas deles. Como assim? Olha, os espíritos, todos que estão ali, já tinham uma certa conquista evolutiva. Então, a luz que cada um trazia já era conquista, porque eles se iluminaram a si próprios. Todos nós temos que nos iluminar, mesmo estando na matéria. Ah, Alexandre, iluminar, isso não é coisa para nós, não. Isso é coisa para o Gandhi, para a Madre Teresa de Calcutá, para o Divaldo. Isso não é coisa para nós, não, Alexandre. Você acha que você vai se iluminar? Né? Então, às vezes, as pessoas pensam assim, equivocadamente, eu acredito. Porque nós não temos outro caminho a fazer, pessoal, senão da iluminação. Né? Quem apaga a própria luz está sujeito a cair em qualquer buraco, dizem os espíritos. Não é? Aquele que anda com Jesus, ele jamais está em trevas, não é assim? Aquele que me segue jamais estará em trevas. Então, nós somos chamados a acender a nossa luz, não tem outro caminho para nós. Né? A iluminação é uma necessidade. Joana de Ângeles fala sobre isso no livro
Plenitude, né? Muito bom, inclusive, o livro, né? Faz parte da série psicológica, né? Quando ela fala, se eu não me engano, assim, quando o ser aprende a desejar retamente, a falar retamente e a operar retamente, se não me engano, né? Ela fala assim, o ser se ilumina, né? Pensar retamente, falar retamente e operar retamente, uma coisa assim, né? Querer retamente, né? Então, na verdade, é algo que nós precisamos, né? É algo que nós precisamos. A Tânia colocou aqui, né? Na real, o belo nem é percebido pelos mais infelizes. É isso mesmo, é isso aí, né? E aqui na Terra já começa isso, né? Porque as coisas boas, elas não são percebidas pelos espíritos ainda não preparados para verem as coisas boas, não são valorizadas, né? Um espírito que não tem elevação, você coloca uma coisa ruim, uma coisa boa, ele vai escolher a ruim. Você coloca uma coisa feia, uma coisa bonita, ele vai escolher a feia. Um espírito sem elevação, ele não sabe escolher o que é bom, né? E por isso que acaba convivendo, né, em ambientes mais próprios para esse tipo de situação, né? Estavam agora num terreno mais plano, onde uma neblina espessa dominava tudo. A trilha era ladeada por pântanos, de onde se ouviam seres gemendo e suplicando piedade. Outros lamentavam-se e outros ainda praguejavam, jurando vingança contra seus inimigos. A vegetação rala e rasteira era substituída, vez por outra, por arbustos de galhos secos e tortuosos, onde aves agourentas pousavam observando-os passar, né? Então, que coisa, né? Ambiente bem difícil mesmo, né? E seres em sofrimento, né? Muitos seres em sofrimento, porque a maioria das pessoas que desencarnam, infelizmente, desencarna sem muita condição de espiritual, né? Nesse momento, Antero dirigiu-se aos demais, alertando em voz baixa: caminhemos em silêncio total. Agora, todo cuidado é pouco. Apenas a oração será nossa ligação com as esferas superiores da vida. E a única maneira de nos reabastecermos de energias psíquicas vitalizantes. Estão vendo, pessoal? Olha só. Eles estão num umbral, que é uma região espiritual, embora de uma condição inferior, né? De uma vibração inferior. Olha o que o Antero está dizendo. A oração, ó, cuidado, ele está dizendo assim, cuidado, todo cuidado é pouco, né? Vocês já vão entender por que eu estou falando isso, né? Para nós, né? Para todos nós. Ó, todo cuidado é pouco. A oração será, apenas a oração será a nossa ligação com as esferas superiores da vida. Tá? E a única maneira de nos reabastecermos de energias psíquicas vitalizantes. Vocês entenderam isso aqui? Vamos comparar isso aqui com a gente aqui encarnado? Vocês perceberam alguma similitude? Né? Isso que eu quero chamar a atenção aqui. Vocês perceberam alguma similitude com a gente aqui? E qual é a nossa situação aqui na Terra? Qual é a nossa situação aqui na Terra? Né? É igual ou pior ao umbral ali, né? Tá? Nesse sentido vibratório, é isso mesmo. Ó. Apenas a oração será a nossa ligação com as esferas superiores. O Mantelo está pedindo, ó, todo cuidado é pouco. Nós só temos a oração agora como ligação com o alto. E é através da oração que nós vamos aurir o combustível, energias psíquicas vitalizantes. Né? Então, olha pessoal, como é importante nós aqui na Terra lembrarmos disso.
Parece uma coisa assim tão sem importância, uma coisa tão corriqueira, e eles são espíritos elevados, né? Eles são espíritos de luz, tal. Mas nós transitamos aqui na Terra também sob inúmeros perigos, sob inúmeras armadilhas, inúmeras pressões, e a gente tem somente a oração como fonte de ligação, como hífen de ligação. É como se nós estivéssemos é, dentro de um escafandro, que é aquela roupa para descer, antiga, né? Hoje acho que nem usam mais, sei lá. Aquela roupa grande, com aquele negoção grande na cabeça, e que usavam para descer em oceanos, em águas profundas, né? Para suportar a pressão, eles usavam para descer em águas profundas, né? Nós também, né? E aquele escafandro tinha uma ligação, o oxigênio ligando ali a cabeça com a máquina lá em cima, né? No barco lá, né? Então nós aqui na Terra, nós estamos como essa pessoa que está dentro de águas profundas e tem esse escafandro aí, o ar correndo através desse tubo. Esse tubo aí é a prece, pessoal. Né? A prece, a meditação, é claro, né? O pensamento elevado, o pensamento positivo, a oração, né? É um modo de nós nos reabastecermos, é um modo, né, da gente se elevar um pouco, né, Tânia, da gente respirar espiritualmente. Como é que nós respiramos espiritualmente? Através da prece, da meditação, da leitura elevada, porque a leitura elevada é uma prece constante, né? Pensamento positivo é uma prece constante. Atitude caridosa é uma prece constante. Mas é muito importante isso, né? Sim. Então, é nesses detalhes aqui que a gente vai percebendo a importância de certas coisas, né, na nossa vida. A gente vai lembrando, né? Eu gosto desses estudos porque a gente está sempre relembrando o que é importante, né? Porque a gente esquece, infelizmente a gente esquece, né? Uma vez mais sentimos que a observação era dirigida para Eduardo. Você vê, né? Os espíritos, os jovens lá, eles perceberam que eles estavam falando para o Eduardo, porque era o principiante ali, né? Ele estava sendo treinado, né? Uma vez mais sentimos que a observação era dirigida para Eduardo, o único neófito em atividades do gênero. O neófito é iniciante, né? Generosamente, contudo, o aviso foi generalizado, né? Que é coisa dos espíritos superiores, né? Quando ele vai falar alguma coisa, ele fala para todo o grupo. Então vamos todos tomar cuidado com certas coisas. Porque aí aquela pessoa que precisa mais, ela acaba acompanhando o conjunto todo, né? É mais educado, né? Também nós nos mantínhamos em absoluto silêncio, como se juntos estivéssemos e como se àquela distância pudesse alguém nos ouvir. O que é possível, né? Mesmo eles ali na cabine ali, a gente não sabe direito como é que funciona essas coisas no plano espiritual, né? A gente está aprendendo também, né? Mas não é uma coisa que seja impossível de acontecer, não, né? Prosseguindo o trajeto, chegaram até uma pequena povoação de construções sujas e mal cuidadas, onde o trânsito de pessoas era intenso e ninguém reparou neles. Olha só, os espíritos amigos chegaram num povoado. Chegaram num povoado. Imagina, chegando num vilarejo, lá no plano espiritual. Né? Quando você está chegando numa cidade, você primeiro chega né? Uma casinha aqui, outra ali, aqueles vilarejos, está chegando perto de uma grande cidade, né? É assim que acontece geralmente, né? E construções sujas, mal cuidadas, né? Como se estivesse chegando numa periferia de uma grande cidade, por exemplo, né? As favelas, né? Você quer mudar uma favela, você tem que mudar a mentalidade das pessoas, né? É interessante, mas você começa a fazer um trabalho assim de visitas, tal. Você vai mudando a mentalidade das pessoas, daqui a pouco começa a surgir uma graminha bonitinha, uma pintura na parede, um detalhe aqui, uma limpeza ali.
Por quê? Porque você vai mudando a mentalidade, que é o de dentro, né? O de fora começa a mudar, né? Mas assim, chegaram nesse povoado aí, essa região mal cuidada, suja, tal, muitas pessoas, um trânsito intenso de pessoas, um trânsito intenso. Você vê que tá cheio de gente lá, né? Ninguém reparou neles. Eles apagaram a luz deles, né? Ficam com um aspecto diferente, né? Talvez um aspecto mais rude, um aspecto mais... Então ninguém reparou. Se a pessoa se chega lá todo bonitão, lá radiante, não ia dar certo, né? Por isso que os espíritos chegam assim de uma forma discreta, né? Para não chamar atenção. Atravessaram a cidadezinha e um pouco além vimos com surpresa, à distância, os altos muros de uma fortaleza. Nossos corações batiam acelerados. A equipe estava quase chegando ao destino. Nesse ponto, pela alteração vibratória detectada, a tela se apagou. Tchuf, e a luz se acendeu automaticamente. Eita! Você vê como é que é o negócio? Você vê, os espíritos não dão moleza não, né? Você vê lá no plano espiritual. Se fosse aqui, já pensou se o cinema... né, Tânia? Já pensou se no cinema aqui na Terra fosse assim? Qualquer sinal de tensão apaga a tela e acende a luz? Já pensou se fosse assim? Acho que não tinha filme, né? Você vê que coisa, pessoal? Já parava para pensar nisso? Se os cinemas da Terra fossem baseados nisso, para não criar tensão, para não criar desconforto nas pessoas, para não criar angústia, pânico, medo. Os filmes são feitos para isso, né? Os filmes são feitos para gerar tensão, pânico, não é terror, não é assim? Aí mesmo aqueles filmes de ação, que você gruda na cadeira ali, parece que a cadeira vai dar a volta lá, né? Que você, junto com os personagens lá, né? Então, olha como que nós estamos desviados, olha como que nós, encarnados, estamos desviados daquilo que precisávamos. Olha como é que nós estamos desviados. Olha como é que o nosso gosto está desviado, como é que a produção cinematográfica está desviada, o comércio todo está desviado. Dá para a gente ver por aí. Isso é só uma demonstração pálida. Como é que nós estamos fora daquilo que era o ideal. É por isso que tanta gente com pânico, tanta gente com depressão, tanta gente com angústia, tanta gente tomando Rivotril, que é um dos remédios mais vendidos aí, né? É dos mais, eu acho que o psicotrópico é o mais vendido, se eu não me engano. Né? E a informação que a gente tem tido é para a gente tomar muito cuidado com o Rivotril. Né? Porque até pessoas que não têm mediunidade, parece que o Rivotril tem facilitado esse abrir de certas percepções. Isso é o que a gente tem percebido. Funciona bem para alguns casos, né? Aí precisa tomar muito cuidado com dosagem, mas é o resultado aí, né? É o resultado desse modo de fazer as coisas, né? Sempre visando a tensão, visando o terror, né? Como é que o pessoal fala? Adrenalina, né? Ah, eu gostei porque tem bastante adrenalina. Pois é, de tanta adrenalina depois dá-lhe problema de pressão arterial, diabetes, dá problema no coração, dá um monte de problema aí, né? É essa adrenalina aí toda, não é? O pessoal gosta tanto da adrenalina, né? Fica aí com os energéticos e mistura energético para lá, energético para cá, né? Então, pessoal, você vê que é outra cultura, né? É outra cultura. Então, só de ter chegado ali perto nem entrado na cidade, só de chegar perto da cidade ali, aquela imagem do tá chegando, a equipe tá chegando ali, os jovens aí já ficaram apreensivos. Alexandre, mas como é que vai fazer? Então não vai poder ver nada, não vai poder ver sofredor nenhum, não vai poder ver fortaleza nenhuma, não vai poder... Como é que vai fazer então? Não, pessoal, a questão é, nós temos que aprender, é um processo educativo, aprender a lidar com as emoções.
não nos deixarmos levar pelas emoções, né? Aprendermos a canalizar, a dominar as nossas emoções e a canalizá-las para o propósito, para os objetivos a seguir, né? E não apenas nos deixarmos levar pela ansiedade, pela aflição, pelo desespero, não, né? Aprendemos a ter domínio das emoções, né? Isso é um exercício também, né? Quanto mais dificuldade a gente sinta nesse sentido, maior a necessidade de equilíbrio. É sinal que nós estamos mais distantes do ideal de equilíbrio, né? Quanto maior a dificuldade que eu tenho de me dominar emocionalmente, maior é a necessidade justamente de aprender isso, né? Né? A Leninha estava dizendo, será que Guaraná em pó entra aí? Depende. Depende, é um estimulante, né? Depende do quanto que você está usando de Guaraná em pó, né, Leninha? Café, né? Os espíritos falam, dia de reunião mediúnica, se não for possível abster-se de todo e retirar do cardápio, diminua o uso do café, né? Porque é estimulante, é ansiógeno, né? Então, assim que o André Luiz fala pra gente no livro Desobsessão, né? Então são coisas que muitas vezes a gente busca muito aqui na Terra, energético, estimulante, não sei o quê. Né? Para que tanto estímulo assim? A gente acaba tendo tanta energia que não sabe o que fazer com a energia. A pessoa fica elétrica, fica ansiosa de tanta energia que tem, né? E não sabe o que fazer com a energia, né? Porque a gente tem que ter, você ter muita energia e não ter o que fazer com ela é contraproducente. É contraproducente, né? Ter muita energia e não saber o que fazer com ela. Então vamos lá, vamos ver se vai voltar o cinema aqui da moçada, né? Na Fortaleza, né? Agora no capítulo 22. Poucos minutos depois, quando nos acalmamos, aí os jovens se acalmaram, respirou fundo, ó, respira, inspira, né? Respira. O pessoal se acalmou, então, respirou fundo. A tela voltou a se acender e a luz ambiente se apagou. Iria recomeçar a projeção. Eu vou dar essa ideia para os cinemas aqui da Terra, hein? Já pensou? Que legal, né? Ia ficar aparecendo toda hora. Ia ficar apagando, acendendo a luz toda hora, né, no cinema. Não ia dar certo. Nossos amigos continuavam caminhando e enquanto a distância diminuía, observávamos a fortaleza ao longe. Era uma formidável construção, com altos muros de pedra que a contornavam por inteiro, à semelhança das cidadelas fortificadas da Idade Média. A espaços regulares erguia-se uma torre de vigia, como se fosse da Idade Média mesmo, né? Aquelas construções que a gente vê nos filmes, né? Os cavaleiros, né? As cruzadas, aquela coisa toda. Por que uma construção dessa, da Idade Média, né? Nós temos que lembrar, pessoal, que esses espíritos obsessores, espíritos vingativos, são espíritos que ficaram parados no tempo. Eles se congelaram, se cristalizaram em concepções, em momentos, em lugares, cristalizaram o pensamento deles, se fixaram neuroticamente em certos momentos da existência deles, seja pelo que eles sofreram, seja pelo que eles fizeram sofrer. Então, não é incomum, não é difícil você encontrar no plano espiritual, numa mesma assembleia, até na casa espírita, viu? Você vê espiritualmente numa mesma assembleia, pessoas vestidas das formas mais diferentes, como que representando épocas as mais diversas, num salão de casa espírita, numa assembleia ali. Se nós pudéssemos ver as ruas do planeta, as ruas das cidades, provavelmente nós veríamos pessoas vestidas das maneiras mais diversas. Um vestido como na época de Luís XV, outro na época da escravidão, outro na época né,
as épocas mais diversas. Outra época de Roma, outra época do... Né? Por quê? Porque nós vamos acabar expressando, seja nas nossas construções no plano espiritual, seja na nossa roupa, no nosso modo de falar, de pensar, de agir, aquela época em que nós nos congelamos. Congelar aqui entre aspas, tá, pessoal? Não estou falando no sentido literal. Mas cristalizou o pensamento, fixou o pensamento naquela época, tá? Então, é como se você ainda estivesse vivendo naquela época. É como se você ainda estivesse convivendo com as pessoas, enxergando as pessoas sob a ótica que você tinha naquela época, tá? É por isso que aqueles que nós prejudicamos e que hoje se aproximam de nós como obsessores, vamos dizer assim, embora a gente não goste muito desse termo, mas são seres que nos veem ainda, não como nós somos hoje, mas eles nos veem como nós éramos naquela época. Por mais que você tenha mudado, ele ainda vê, porque a visão é de cada um. Eu vejo o mundo como eu quero ver ou como eu consigo ver. Vocês entendem? Então a gente vai aprimorando a maneira de ver o mundo. A gente vai, né, se ligando ao presente, conscientes do presente, aqui eu me relaciono com as pessoas, mas com o pensamento no presente, o meu modo de enxergar a vida no presente. Eu sou espírita, tenho uma boa educação, né? Então eu estou fincado no presente, eu ajo como se estivesse mesmo no presente. Ou eu me relaciono com as pessoas, mas intimamente vivendo ainda no passado. Tá assim de gente. Assim de gente que vive o presente, mas ainda mergulhado no passado. Intimamente está no passado, né? Às vezes vê os outros sob a ótica do passado. Isso é o que explica, por exemplo, né, um marido que cuida da esposa, que ajuda a esposa, e a esposa está sempre achando que o marido está aprontando alguma coisa, é que ela está enxergando o marido sob a ótica do passado. Ou o inverso, né, a esposa está toda ali amorosa, e o marido está todo adverso, ainda achando que a esposa está traindo, achando... Está vendo a esposa sob a ótica do passado. Não, a gente acaba vivendo a maneira de alienados mentais, mesmo que sejamos pessoas conhecidas, benquistas pela sociedade e tal, mas intimamente é como se fôssemos uma espécie de alienado mental, vivendo sob a ótica do passado. Tá assim de gente, pessoal. E nós somos assim, se nós não tomarmos cuidado. Às vezes começa a disparar aquela paranoia, você começa a achar que todo mundo está te perseguindo, todo mundo está te maltratando, todo mundo está querendo te prejudicar no trabalho, por exemplo. Você já está entrando na faixa do passado, já está mergulhando no passado, né? Não que não existam esse tipo de atitudes, existe, às vezes grupos inteiros perseguindo esse ou aquele na família ou no trabalho, existe sim. Mas frequentemente isso não tem a ver com o presente, tem a ver com o que eu vivi no passado e eu projeto como se fosse no presente, né? Então, são coisas que a gente tem que tomar cuidado. Sempre que a paranoia dispara, né? A gente começa a entrar no comportamento meio paranoico, de se sentir perseguido, prejudicado, a gente precisa tomar cuidado, porque a gente está mergulhando no passado, tá? Certo? Então vamos lá, vamos ver onde é que nós paramos aqui. Nós estamos falando da cidade, né? Da fortaleza lá, que parecia uma fortaleza da Idade Média. É que você junta um monte de gente que viveu lá na Idade Média, o que eles vão construir? Vão construir aquilo que eles têm na cabeça deles, que é uma fortaleza lá, que eles lutavam na fortaleza lá. Não é? Faz sentido, né? O que eles têm dentro da mente deles para produzir? É justamente essa imagem, né, que eles trazem. Os telhados e cumeeiras traziam traços inconfundíveis do estilo oriental. Né? Então era uma fortaleza
da Idade Média, mas tinha traços inconfundíveis do estilo oriental, que é mais uma característica dos espíritos que estavam lá. Talvez a maioria, não a totalidade, mas pelo menos a maioria, ou os que dirigiam aqui, né? Conquanto não primassem pela suavidade de linhas e pela delicadeza no acabamento, que são características desse estilo de construção. Então, trazia do estilo oriental o que tinha de pior do estilo oriental, trazia só algumas linhas básicas, mas não a delicadeza, a suavidade, né? Porque isso aí já são características dos espíritos mais evoluídos, né? Aquele cuidado no acabamento, aquela delicadeza, aquela, né? O bom gosto de linhas, aquela coisa toda já é característica de espíritos mais delicados, não é, pessoal? Você vê como tudo faz sentido, né? É, Dentro em pouco estavam próximos aos formidáveis muros. O imenso portão achava-se aberto e muitas entidades transitavam por ali. O grupo não teve qualquer problema para entrar. Ninguém reparou neles, cada qual preocupado com seus próprios problemas. Uma das características também do espírito que está pior, dos espíritos menos elevados, é que eles são muito para dentro, muito egocêntricos, muito fechados em si mesmos. Então eles têm uma percepção pior, eles têm uma percepção mais reduzida de tudo que está ao redor, né? Quando eu saio mais de mim para olhar as pessoas, quando eu esqueço um pouco de mim, eu percebo melhor a vida que está ao meu redor. É comum as pessoas que vão melhorando, elas começam a olhar mais o céu, começam a, você sabe que eu nunca tinha parado para olhar o céu, a beleza, o sol, as flores. Agora eu estou começando a perceber. Agora eu estou vendo cor. Parece que antes o mundo que eu vivia era meio cinzento. Às vezes eu escuto isso, pessoal. Parece que o mundo que eu vivia era cinzento, era escuro. E agora que eu estou melhor, parece que eu vejo tudo mais alegre, mais colorido, né? É comum as pessoas que acabam de fazer um relaxamento, por exemplo, elas falarem isso. Nossa, parece que quando a gente faz um relaxamento, a gente sai na rua, parece que tudo está mais vivo, está mais límpido, parece que tudo está mais brilhante, né? É porque a gente começa, altera a nossa percepção mesmo, né? Né? Assim, olha, já li vários livros espíritas e fazem esse tipo de descrição, construções orientais, entre eles Maria de Nazaré. Ok. Memória de um Suicida, né? Hospital de Maria, né? É verdade. É isso mesmo. É isso aí. E são construções, muitas vezes, que revelam, alguém de vocês aí falou, né? Talvez a própria Si, não me lembro, onde vocês falou que, ou daquilo que eles gostam mais, né? Certos estilos, né? Então, que expressam o gosto, o pensamento de uma certa época, ou aquilo que eles gostam, trazem recordações muito boas. Por exemplo, o governador de Nosso Lar, né, no livro Nosso Lar, o governador, ele tinha uma preferência toda especial pelo estilo helênico mais antigo, ou seja, a arquitetura grega mais antiga. Então ele tinha essa preferência, né? Aí a veneranda fez lá nos salões dos estudos lá, né? Um reservado em homenagem ao governador. Então tinha todo esse gosto helênico. Então não quer dizer que eles estão fixados, né? Que o governador está fixado nessa época. É que ele é bonito mesmo, né? Tem certas arquiteturas assim de povos que já viveram aqui no planeta, que são muito bonitas, né? Tanto que lá no plano espiritual eles continuam reproduzindo certos estilos que ficaram marcados na história, porque foram espíritos elevados que fizeram isso. Eles, espíritos que reencarnaram e que criaram, materializaram esses estilos aqui em certas épocas do planeta, né? E depois voltaram para o plano espiritual. E até hoje,
né? Muitas vezes não se conseguiu fazer ainda construções à maneira que eles fizeram, né? Então isso tudo são coisas que têm que ser valorizadas e são valorizadas no plano espiritual. Tudo que é bom gosto, né? Sinal de bom gosto é valorizado, né? É, são espíritos de luz, né? Em todas as áreas, né, pessoal? Muito bem. Pessoal, nós vamos dar uma paradinha aqui, já 21, né? Nós vamos dar uma paradinha. Semana que vem a gente continua. Deixa eu anotar aqui onde nós paramos. Aí semana que vem a gente... Cenas dos próximos capítulos. Será que os nossos jovens conseguirão deixar a luz apagada? Será que os nossos heróis aqui conseguirão entrar na fortaleza? Né? Cenas dos próximos capítulos, então. Semana que vem a gente vai ver o que acontece, tá? Certo? Então vamos fazer a nossa prece final, para nós agradecermos a Jesus por mais essa oportunidade, né? Vamos então fechar os nossos olhos, abrir o nosso coração e localizarmos a nossa mente em planos elevados. Fazemos um esforço de nos elevarmos, de imaginarmos regiões como essas que nós citamos, mais evoluídas, mais elevadas, radiantes, cidades superiores do plano espiritual. E vamos nos imaginar andando em meio às pessoas sorridentes, amorosas, atenciosas, amigas, prédios de linhas arquitetônicas belíssimas, expressando bom gosto, suavidade, plantas, árvores, flores diferentes, cores maravilhosas, luzes que nos encantam. Então vamos imaginar isso. Vamos nos imaginar todos juntos, como se estivéssemos numa expedição, numa excursão para o plano superior. Vamos imaginar os espíritos de luz nos guiando, seres iluminados. Podemos imaginar Jesus, por que não? Podemos imaginar espíritos de luz como Emmanuel, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Joana de Ângeles, Emmanuel, tantos outros. Podemos imaginar nos aproximando deles, convivendo com eles, conversando, nos abraçando. São seres que estão muito mais próximos de nós do que nós imaginamos. Nos ajudam muito mais do que nós podemos acreditar. São seres que sempre estão ajudando toda a humanidade. E que nos amam também, assim como Jesus, como Deus nosso Pai. Nosso Espírito protetor, os espíritos amigos da casa espírita, nossos familiares, imaginemos todos esses. Uma grande alegria, uma grande festa de luz, um banquete de luz no plano espiritual, como Jesus gostava das imagens festivas representando o reino dos céus. A festa de alegria, de ternura, de amizade, tudo expresso no maior bom gosto. Obrigado, Senhor Jesus, pela capacidade que todos temos de visualizar, de criar com a nossa mente. E criando, podemos viver entre as nossas próprias criações. Obrigado por tudo, Senhor, pelo estudo, pela amizade, pela convivência e pela ajuda constante que temos. Que a Tua paz permaneça conosco. Que assim seja. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela presença, viu? Todos aí no Facebook, tá? Um grande abraço.
também no YouTube. Fiquem com Deus, pessoal. Lembrando que domingo às 10 horas nós temos estudo, né? Direto da Casa Espírita, do Evangelho de Mateus, tá? Então fiquem com Deus e um excelente final de semana para todos. Até mais.